A oração do Pai Nosso é ensinada no contexto do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e vai até o final do capítulo 7. Ninguém conhece a localização exata onde Jesus pregou esse sermão. Tudo que se sabe é que foi em um monte, às margens do mar da Galileia. Jesus o havia subido acompanhado de uma grande multidão, composta de pessoas da Galileia e outras vindas da Judéia, Decápolis, Pérea, Tiro e Sidom. Jesus tinha dois grupos de ouvintes. Os discípulos, que era o grupo mais próximo a quem ele dirigia primariamente seus ensinos, e o grupo da multidão heterogênea. Havia uma expectativa no ar, diante do que Cristo iria pregar. Os judeus, em especial, aguardavam que Cristo anunciasse quando começaria seu reino terrestre e quando seriam libertos do jugo romano e quando começariam a desfrutar das riquezas, glórias e poder prometido pelos escribas e fariseus. Mas a mensagem que Cristo queria anunciar não era sobre um reino terreno, mas sobre o reino celestial. Jesus passou a ensiná-los começando com as bem-aventuranças. Depois de uma série de exortações com respeito à correta compreensão da lei, Jesus passa a tratar da falsa espiritualidade de seus dias. Ellen White, falando sobre esse sermão, diz que, como um ensino estranho e novo, essas palavras caem nos ouvidos da multidão admirada. Semelhante doutrina é contrária a tudo o que ouviram dos sacerdotes e rabinos. No capítulo 6, em verso 1 de Mateus, diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Na tradição judaica havia um tripé que sustentava a vida espiritual: esmola, jejum e oração. A religiosidade farisaica era baseada na aparência, no exibicionismo, uma religiosidade para ser vista pelos homens e não por Deus. Jesus então demonstra a forma dissimulada com a qual realizavam essas ações. Ao praticarem esses atos, muitos o faziam de maneira performática para serem vistas pelos demais, buscando ganhar atenção e notoriedade. Por isso, Jesus nos chama de hipócritas. Hipócrita é uma palavra grega que era usada para qualificar os atores de teatro que se escondiam atrás de máscaras para fingir emoções. Nas três práticas, Jesus chama de hipócritas todos aqueles que as fazem apenas com o intuito de serem vistos pelos homens, performando assim uma interpretação de uma falsa religiosidade. Em contrapartida, Cristo dá orientações de como essas ações devem ser praticadas de forma verdadeira. No verso 6 ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que em vez secreto te recompensará. Jesus diz quando orares e não se orares. A oração não é uma opção, mas uma condição para a vida cristã. Assim como não existe relacionamento sem diálogo, não existe vida cristã sem oração. A palavra grega usada por Cristo para quarto é tameion. Tameion era um quarto no interior da casa, usado como depósito. Era o único quarto que possuía a chave para ser trancado. Nele não havia janelas. Assim, Jesus está contrastando com a atitude hipócrita de orar em público para ser visto pelas pessoas, de se fingir algo que não é, de se interpretar uma falsa espiritualidade. Às vezes, em nossas práticas religiosas, queremos mostrar às pessoas ao nosso redor algo que nós não somos de fato, como se usássemos uma máscara para esconder o nosso verdadeiro eu. Ao usarmos a máscara da hipocrisia, não nos escondemos apenas dos homens semelhantes a nós, mas tentamos nos esconder também de Deus. Jesus então nos orienta a irmos a um lugar onde seremos vistos apenas pelos olhos do Pai. E assim, nos despirmos de toda falsidade. Um lugar onde não haja medo de revelar quem nós realmente somos. Um lugar onde deixamos nossas máscaras caírem e nos apresentamos diante de Deus sem nenhuma falsidade. Deus, no livro do profeta Isaías, repreende o povo dizendo: pois este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus diz: mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É essa adoração, sincera, verdadeira, sem uso de máscara, que Jesus nos ensina. Em Mateus capítulo 6, verso 7, Jesus diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Os pagãos se utilizavam de recitações decoradas,
as quais repetiam constantemente como uma espécie de mantra, na expectativa de serem ouvidos por seus deuses. É irônico pensar que justamente a oração do Pai Nosso se tornou a prece mais usada por cristãos na prática da penitência e indulgência. Jesus disse que não é pelo muito falar que seremos ouvidos por Deus. Martim Lutero, em seu livro sobre o Pai Nosso, diz assim: poucas palavras e muitos pensamentos é cristão, mas muitas palavras e poucos pensamentos é próprio de pagãos. É isso que torna tão bela a oração do Pai Nosso, embora pequena e ao mesmo tempo profunda. Hoje você pode desfrutar uma comunhão profunda e sincera com o Pai através da oração. Deus quer ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com você. Ele te faz uma promessa: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Busque a Deus hoje em oração, sem máscara, sem falsidade, com toda a sinceridade de seu coração. Conte as suas lutas, dores e seus temores. Mostre a Ele as marcas das feridas que esta vida lhe causou. Reconheça seus fracassos e suas imperfeições. E o Pai, lá dos céus, te ouvirá e atenderá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.